A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui, irmãos, para trazer mais uma lição dos nossos jovens, né? Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. O tema é João Batista, prepare o caminho do Senhor. Uma lição muito importante. O nosso texto do dia: eis que eu vos envio o meu anjo, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. Ok? A nossa síntese do dia, ela diz: a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Ok? Então, na nossa introdução, nós vamos falar aqui a respeito de João Batista. Mas antes, eu quero te fazer um convite para você fazer a sua inscrição no meu canal. Se você já se inscreveu, amém, dê o seu like aí, compartilhe. Não deixe de dar o toquinho aí no sininho para receber novos vídeos, entendeu? E se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, que aí você estará nos ajudando a continuar divulgando a palavra de Deus, certo? Nós precisamos da sua inscrição, precisamos do seu like, precisamos aí do teu compartilhamento, tá bom? Em nome de Jesus, vamos alavancar esse canal. Bem, nessa lição estudaremos aqui a respeito de João Batista, conforme já dissemos o título, né? É um homem que teve como missão divina, escolhido por Deus para preparar o caminho de Jesus Cristo, né? Então, ele fez um grande trabalho, ele foi um homem extremamente usado por Deus na sua chamada, naquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Então ele tinha que preparar o caminho do Messias, o prometido, né? O ungido de Deus. O seu nascimento se deu também de forma sobrenatural, porque eles já eram velhos e a sua esposa, né, a esposa do Zacarias, pai de João Batista, ela era estéril. E ele já estava numa idade bem avançada. Então, para ver ali o nascimento, ele precisava, né, Deus precisava fazer um milagre. E como Deus fez. Então, um dia João Batista entrou no templo para cumprir ali, né, o seu horário, né, e João Batista recebeu a visita de um anjo. Esse anjo deu toda a situação para ele, que nós vamos ver durante a lição, e ele, ao invés de receber, né, aquilo com alegria, recebeu com incredulidade. E isso lhe custou o quê? Ficar mudo até o dia do nascimento de João Batista. Né? Bem, João Batista, ele tinha uma missão. Como é que era a pregação de João Batista? A pregação dele era: arrependei-vos. Então era arrependimento e abandono do pecado, certo? Então, não era uma mensagem popular, como não é hoje ainda. Em muitos lugares essa mensagem não agrada muito a algumas igrejas, né? Que era uma mensagem mais light, uma mensagem que seja para o momento que nós vivemos, né? Terreno, passageiro, mas não quer deixar o pecado. Eu mesmo já conversei com muitas pessoas que não crentes, né? Ou senão desviados, mas pessoas que não eram cristãs, que realmente não queriam aceitar Jesus porque não queria deixar o seu pecado. E muitos cristãos, né, preferem continuar vivendo a sua vida light, sem mexer ali no seu pecado, vivendo assim de uma forma confortável na sua rotina de vida que ele não quer mudar. Então, quando uma pessoa entra com uma mensagem tipo João Batista, incomoda muito, entendeu? Mas para quem quer viver uma vida de santidade, que é o céu, não vai ficar aqui eternamente, ele aceita e se corrige. Porque às vezes essas mensagens de João Batista é importante hoje para corrigir as pessoas que realmente quer ser crente, mas está recebendo ensinamentos errados e precisa ser corrigido, precisa de orientação, né?
Então essa mensagem aqui, não de João Batista, que nós vamos ver durante a lição, que não era uma mensagem popular, mas era uma mensagem necessária, tanto para a época como para agora, né? Então vamos à parte 1 aqui, o nascimento sobrenatural. O nascimento de João Batista foi resposta de oração. Durante todo o tempo da vida deles, eles oravam para esse momento, certo? Levou tempo, né? Então não importa o tempo, não importa que a resposta vai chegar. Muitas pessoas estão preocupadas com o tempo, realmente isso é do ser humano. Devido a ele estar temporariamente aqui, nasce hoje, vive pouco, então ele também quer tudo rapidinho. Mas com Deus não funciona assim. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Bem, então ele foi resposta de oração. A história de João Batista, ela começa com o encontro, né, do sacerdote Zacarias, lá no templo, lá oferecendo sacrifício, queimando incenso, com o anjo, né? Quando o anjo entrou no santuário, esse anjo apareceu ali para lhe trazer uma mensagem. Por isso que anjo quer dizer mensageiro, né? Então, quando ele estava ali oferecendo o incenso, o anjo apareceu a ele e lhe diz para ele não ficar com medo, porque quando chega aquele anjo de repente, a maioria fica meio com medo, não sabe se vai morrer, se o anjo veio matar, o que o anjo veio fazer, né? Então, as pessoas ficam a priori logo com medo, mas depois que eles veem qual é a mensagem, eles perdem o medo, né? A pessoa deve até se sentir bem, né, junto de um anjo. Então o anjo falou para ele não ter medo, explicou a ele que a oração dele foi ouvida, certo? Comprovando que o nascimento de João Batista, além de sobrenatural, foi resposta de oração, certo? Que a sua mulher Isabel, ela daria a luz. Então o nosso amado Zacarias, já idoso, ele ao invés de se alegrar que as orações deles foram atendidas, anos e anos, décadas de oração, ela foi atendida, em vez de ele ficar alegre, ele não acredita. Dá para entender isso? Está igual a igreja primitiva. Elas estavam orando, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro, que estava preso, né? Mas o que aconteceu? Quando veio a notícia de que Pedro estava solto, que uma menina veio avisar que Pedro estava na porta batendo, eles não acreditaram que era Pedro. Não, é um anjo dele, não é possível, Pedro está preso. Mas só que Pedro foi solto pelas orações que eles fizeram. Então às vezes acontece isso, as pessoas oram com incredulidade, parece que eles estão orando, mas não estão achando que Deus vai atender, não, estão orando por orar. Entendeu? Então, quando chega a notícia de que a oração dele foi atendida, ele nem acredita. O quê? Aconteceu aqui, né? Qual foi o castigo de João Batista por não dar crédito à palavra do anjo? Ficou mudo. O anjo foi claro com ele também, ó, por causa de você ser incrédulo, você vai ficar mudo até o nascimento da criança. E foi o que aconteceu. É assim que acontece. Número 2. Será grande diante do Senhor. O anjo diz, né, a Zacarias que seu filho seria grande, certo? Diante do Senhor. A grandeza de João Batista estava onde? O anjo que falou, né, que João Batista seria grande diante do Senhor. Entendeu? A grandeza de João Batista estava o quê? Primeiramente, vamos aqui por partes. João Batista, ele teve a sua formação simples. A sua forma de viver também era a mais simples possível. Entendeu? Ele vestia aquela roupa tipo Elias, lá no Velho Testamento, né? Se alimentava de mel, de gafanhoto, essas alimentações bem simples para a época, era a comida dele. Entendeu? Não andava bem vestido, né? Jesus até falou que os que estão bem vestidos estão lá nos palácios, comendo as iguarias lá do rei, que eram as melhores comidas, né? E João Batista com aquela alimentação simples, aquela vestimenta simples, aquela pregação simples, mas cheio do Espírito Santo. Então a diferença em João Batista é que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus,
cheio de autoridade, confrontava qualquer um, não tinha medo de ninguém, falava a verdade. Hoje, você falar a verdade é meio complicado em alguns lugares, porque os crentes foram acostumados a ser um crente mimimi. Você não pode falar nada que eles se ofendem. E se ofender, não volta mais. Então, esses crentes assim, né, tem que examinar bem a sua postura, a sua posição, se eles estão certos, né? E muitos são ensinados assim pelos próprios pregadores, entendeu? Que não aceita que você traga uma mensagem de Deus. Porque não existe mensagem dura, entendeu? Existe mensagens necessárias, oportunas para aquele momento. E você sabe de diferenciar algo que vem de Deus e algo que vem da carne, né? Então, João Batista ele tinha uma alimentação simples, porque podemos considerar que João Batista era um nazireu, né? Ele se vestia, se alimentava de forma simples. Ele também não poderia beber vinho, bebida forte de hipótese alguma, está lá em Lucas, né, 1,15. Então João tinha que manter a sua dieta. E ele aceitou o desafio. Como resultado disso, ele era um homem cheio do Espírito Santo. A questão dele ser cheio do poder de Deus, da autoridade que ele tinha muito, não estava na comida simples, na roupa simples, não. Estava na obediência a Deus. Deus escolheu a forma de roupa dele, Deus escolheu a forma de alimentação, Deus que escolheu tudo, a forma de vida dele. Então, o poder não estava nessas atitudes, nessas roupas, nesses detalhes. O poder dele estava na obediência àquilo que Deus determinou. Entendeu? Então, obedeceu, lógico que ele vai ter a graça de Deus constantemente ali usando ele. Porque se for desobediente, Deus está fora, Deus não usa desobediente. Ah, mas tem muitos desobedientes aí pregando. Está pregando dele mesmo. Deus não está nesse negócio não. Então, Jesus comia e bebia e chamavam Jesus de beberrão. Então, veio Jesus comendo e bebendo, chama ele de beberrão. Veio João Batista, que não comia e nem bebia, diziam que ele tem demônio. Então não adianta, gente. Não adianta querer agradar todo mundo. Não adianta. Você tem que agradar a Deus. Entendeu? Procura conhecer a vontade de Deus na tua vida e procura agradar a Deus. Paulo escreveu: se eu agradasse a homem, eu não seria servo de Cristo. O que caracterizava isso? Uma pessoa que quer agradar o homem, ele vai desagradar a Deus. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de agradar e outro desagradar. Ou eu agrado a Deus ou agrado o homem, não dá para agradar os dois do mesmo jeito. Entendeu? Porque o homem tem a vontade dele e Deus tem a dele. Então nós temos que obedecer a Deus, que nos chamou, nos salvou, nos libertou, nos capacitou, nos deu seus dons espirituais, dom, talento, deu a obra para fazer, deu uma missão, deu uma função. Então Deus deu tudo isso para nós, então nós temos que obedecer a Ele, né? Porque veio aqui, ó, João Batista veio de uma forma, João Batista não veio comendo, nem bebendo, nem nada. E eles chamaram ele de que ele tinha um demônio. E Jesus veio comendo e bebendo, né? Quer dizer, Jesus não vivia como um nazireu. Disseram que ele era um beberrão, comedor de festa, né? Chamavam ele de beberrão, porque ele comia e bebia, certo? Andava nos banquetes, certo? Mas todo banquete que ele ia, alguém aceitava ele como salvador. Eles falaram mal, então vamos falar mal sempre, a gente tem que tomar cuidado. Jesus cheio do Espírito Santo, Lucas 3,4. Somente alguém capacitado, né, e cheio do Espírito Santo poderia realizar o que João Batista realizou. Sem poder de Deus aqui, ele não ia conseguir nada. Por isso que ele já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Quando Maria cumprimentou Isabel, o menino mexeu dentro dela. Ele foi cheio do Espírito Santo antes de nascer. Entendeu? Então, desse jeito, ele podia vencer tudo. Se ele tivesse revestido do poder de Deus ali,
ele não ia conseguir fazer nada do que ele fez. Foi Deus usando ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Entendeu? Jesus revelou a ele, Deus revelou a ele que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Isso aí é que ele teve revelações a respeito da pessoa de Jesus. Tanto é que no batismo ele falou para Jesus, eu que tinha que ir a ti, tu que veio a mim? Jesus falou, deixa por enquanto cumprir toda a justiça. Essa era a missão dele. Então, João, o Espírito Santo quer atrair as pessoas ao deserto para ouvir a mensagem de João, ouvir a sua pregação e também batizar. Entendeu? Era uma bênção. Então as pessoas no deserto iam até João Batista para serem batizadas por ele, né? Porque ele era a voz que clama no deserto. Entendeu agora por que João era chamado assim? Ele foi cheio do Espírito Santo, conforme eu já disse, desde o ventre da sua mãe. Certo? Só que na velha aliança, ser cheio do Espírito Santo, a pessoa não falava em mistério com Deus, né? Mas na nova aliança, quando tu é cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, a evidência é você falar em línguas com Deus, né? Mas João pertencia ainda à velha aliança. Aliás, João fez a transição da velha para a nova aliança, né? Porque Jesus, quando ele celebrou a ceia, ele já falou, esse é o sangue da nova aliança. É que nós estamos vivendo hoje. Jesus sacramentou isso lá na cruz, morreu e ressuscitou, instalou a nova aliança, e isso aí foi bem claro no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para ficar para sempre, né? Um ministério também, número 2, um ministério sobrenatural, pregando no deserto, João Batista. Ninguém ia querer pregar no deserto, né? Teve um que foi, né? Um evangelista que obedeceu a Deus, Filipe. Foi para o deserto e ganhou uma alma para Jesus, que segundo a história, essa alma que ele ganhou ali, aquele tesoureiro, evangelizou a Etiópia, né? Então, às vezes você ganha uma pessoa, essa pessoa ganha 100, ganha igual a mulher samaritana, uma pessoa só, que Jesus ganhou para ele ali, na hora, na boca ali do poço, meio-dia, essa mulher foi e trouxe a cidade toda para ouvir a palavra de Jesus. Então, às vezes, uma alma que a gente não quer ter trabalho, só quer multidão, às vezes uma alma só vai fazer um trabalho mais lindo, mais forte do que quando tu ganha 100 e 200, e depois ninguém nem se batiza. Não se ilude com multidão. É bom multidão, mas não se iluda com ela não. Certo? Então João Batista desenvolveu o seu ministério, de sorte que da Judéia, né, vinha aquela turma ouvir, de todas as classes. Até os fariseus foram parar lá. Certo? A mensagem dele era simples, arrependei-vos, né? Mateus 3:2. Então, ele, nascido de um sacerdote, ele era um pregador confrontador, entendeu? A respeito do pecado. Então, ele pregou para eles não pecarem, e quem estava pecando abandonasse. A pregação dele era essa, entendeu? Que se arrependam dos seus pecados. Os fariseus, eles não aceitavam essa mensagem porque, devido a eles serem filhos de Abraão segundo a carne, não segundo o Espírito, porque eles eram desobedientes, Jesus chamou eles de hipócrita e falou para eles o que João Batista já tinha falado, que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, entendeu? E eles se gloriavam disso, o orgulho deles. Nós somos filhos de Abraão, não precisamos se arrepender, porque nós não temos pecado, nós somos filhos de Abraão, já fomos escolhidos. E Deus, Jesus falou que eles perderam a bênção por causa disso. Era um fariseu que se tornou o símbolo da hipocrisia, né? Jesus exigia, e Pedro e João Batista também nas suas pregações, eles exigiam mudança de vida, até dos fariseus, até dos ensinadores, dos escribas, dos fariseus, os doutores da lei, saduceu. Eles exigiam vida, eles se consideravam intocáveis. Como hoje, tem pessoas que eles não aceitam uma exortação, porque ele se considera impecável, intocável. Mas, às vezes, se não vigiar, são os primeiros a entrar na frente para o inferno. Porque Jesus falou para os fariseus, meretrizes
e cobradores de impostos, eles entrarão na frente, vocês vão para o inferno. Entendeu? Por causa disso, porque eles não aceitavam o Messias, não aceitavam a pregação de João Batista. Teve um que falou para João Batista: se tu não é o Cristo, tu está pregando aí. Ele estava pensando em obedecer alguma coisa, estava se achando. Se tu não é o Cristo, por que tu está pregando isso? E depois veio o Cristo e eles não aceitaram. Eles queriam um Cristo diferente. Jesus nunca vai ser diferente do que ele é. A porta vai ser estreita sempre. Não adianta eu querer um Cristo diferente. Não adianta eu querer um Cristo do meu jeito. Não existe um Cristo do meu jeito. Só um ídolo. Ou alguém usado pelo diabo com capa de crente. Porque o Cristo verdadeiro, não adianta que não vai nunca existir. É esse Cristo mesmo, que veio humildemente num jumentinho, morreu numa cruz vergonhosa, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós, e um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Entendeu? É o Cristo vivo. Então não adianta, muitos estão igual aos fariseus, atrás de um Cristo diferente. Mas esse Cristo não vai levar ninguém para o céu. Quem vai levar é o Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Entendeu? Isso aí que é preciso entender. Número 2, importa que ele cresça. Né? Quando falaram para João Batista que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele, né? Nós somos humanos, né? De repente o diabo já estava usando, o diabo pegou uma pessoa, usou, vai lá, fala com João Batista que Jesus tem mais discípulos do que ele, para ver se criava uma ira, criava assim, um ciúme, uma inveja em João Batista, né? Mas aí João Batista não entrou nessa, não entrou nessa do diabo, igual tentaram fazer com Jó, que Jó servia a Deus porque Jó era interesseiro, se Deus não abençoasse Jó, Jó não era crente e tal, aquele papo, né? Então, ao invés de João Batista ficar com ciúme, ficar com raiva, João Batista entendeu uma coisa, que a sua missão estava sendo cumprida. Entendeu? Ele estava praticamente cumprida. Por quê? Ele veio para fazer duas coisas importantes: preparar o caminho do Senhor. Isso aí está bem claro na Bíblia, bem claro mesmo, que ele veio preparar o caminho do Senhor. E segundo, batizar Jesus. Pronto, problema resolvido. João Batista entendeu a sua missão e entendeu que ela estava sendo já estava terminando. Ele não tinha mais nada que fazer. Agora era com Jesus, né? Então ele entendeu isso, ele deu um tapa na cara do Satanás. O que ele falou? Que isso? Jesus está roubando meus discípulos? Não. Ele falou o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É isso que João Batista falou. Pronto, ele encerrou o assunto. Jesus está crescendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quem tem que aparecer na minha vida é Jesus. Às vezes Deus nos usa e a gente fica, às vezes, dominado por uma vaidade muito boba, né? Que vem de Satanás, aproveitando a carne. Então, é necessário na vida da gente hoje também que Cristo cresça e que eu diminua. Quando eu começo a crescer e Cristo diminuir, aí é que está o grande problema, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Está lá em João 3,30. Ele venceu ali a arrogância, o orgulho humano e glorificou a Jesus, né? 3. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de encontrar Jesus, João Batista já tinha falado que Jesus batizaria com o Espírito Santo, com fogo. Ele não era digno de desatar suas sandálias. Ele foi só desmontando Satanás com as mensagens dele. Entendeu? Antes dele, ele sabia disso, certo? Ele disse que Jesus, que viria e batizaria com o Espírito Santo, né? Que ele veio na frente de Jesus. Mas ele disse que ele não seria digno nem de desatar a correia da sua sandália. Nem isso, ele não era nem digno para isso. Nós não somos também. E ao contrário, Jesus é quem lavou os pés dos santos, né? Então, o batismo com o Espírito Santo já é diferente.
ele já vem com a evidência de falar em língua. Na nova aliança é assim, né? É o poder que nós recebemos para testemunhar. Agora, o fogo pode... Existem muitas opiniões a respeito dessa palavra fogo conjugada ao batismo com o Espírito Santo, que pode referir ao julgamento divino para os que não se arrependerem, né, dos seus pecados. E o fogo também menciona como foi a pregação de João Batista, né? Tem pessoas que realmente têm um fervor espiritual muito grande, isso é bênção, né? Vamos para o final aqui. Número 3, fiel até o fim. És tu aquele que esperamos? Então Jesus, o João Batista, ele devido ter, né, acusado o Herodes de ter tomado a esposa do irmão dele. Ele pegou a cunhada do irmão e casou com ela. João Batista disse que ele estava errado, ele estava em adultério, porque ela não era mulher dele, era mulher do Herodes, o outro Herodes, que eu não me lembro agora se é o Filipe, né? Não me lembro. Então, um era Filipe, e ele achou que esse pecado aí era gravíssimo. Hoje é normal, né? Para Herodes era normal, né? Então, o que ele fez? Né? Ele mandou prender João Batista. E a mulher dele, né, que ele tomou do irmão, odiava João. Então, um dia João Batista preso, Herodes manda que a filha dela venha dançar, e depois que ela dança, ele, usado pelo diabo, se agradou e falou: ó, tudo que tu me pediu eu dou, até a metade do meu reino. Ela correu, foi lá perguntar à mãe, a mãe falou: pede a cabeça de João Batista. E ele ficou triste e tal, mas obedeceu, foi lá e cortou, né, decapitou e trouxe num prato, e os discípulos de João foram lá e enterraram ele. Então, mas quando João estava preso, veio uma dúvida no seu coração, porque João era humano, né? Ele estava preso já há bastante tempo, e talvez ele pensasse: poxa, Jesus não vem me ver, Jesus não dá um jeito de me soltar. Quem sabe ele não estava pensando isso, né? Porque João passou uma prova tremenda. Todos nós temos aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e depois de tudo ficar firme, né? Então todos nós temos um tempo de dias maus. Todos nós temos tempo de dia difícil. E se a gente não estiver revestido da armadura de Deus, depois da prova a gente não está firme, está caído. Quantos depois da prova estão caídos no chão, espiritualmente falando? Estão desviados, não querem mais saber da igreja, porque eles não tiveram capacidade para, depois de tudo, ficar firme. E João Batista passou esse dia mal, quando ele foi preso, né? Então ele mandou perguntar. Então Jesus não chamou João de incrédulo, né? Quando João Batista enviou esses dois discípulos: é você mesmo que é o Messias ou nós esperamos outro? Jesus não falou nem que era e que não era, e também não chamou João de incrédulo nem nada. Falou: eu sou incrédulo, tu me batizou e agora vem perguntar se sou eu mesmo? Não, Jesus não teve essa arrogância. Ele falou: ó, vai lá. João Batista mandou perguntar: espera um pouquinho aí. Jesus fez vários milagres ali, cego enxergou, mudo falou, foi bênção pura. Ele falou: vai lá e diz isso tudo para João. Então João entendeu que realmente ele era o Messias, entendeu? Então Jesus mostrou aí o que? A sua missão messiânica, que só o Messias tinha poder para fazer isso, ou a quem ele delegasse essa autoridade que nele delegou para os seus discípulos na época, e depois do Pentecostes ele delegou isso para a igreja. Que importante, né? Então o maior profeta, Jesus deixou claro que o João Batista era da antiga aliança, porque ele era profeta. Então Jesus falou que dos profetas ele era o maior, né? Então ele veio endireitar as veredas por onde passou. Ele não deixou nada escrito, nem registro de algum milagre realizado. Não curou, não ressuscitou,
nem expulsou demônio. E no final ele foi assassinado cruelmente na prisão, mas Jesus considerou ele o maior profeta. Para o mundo, aquele João Batista nem acabou, né? Mas para Deus ele continuava sendo o maior profeta. Então, prepare o caminho. Lucas 3,4. A vida do João Batista se resume em sua missão de, nós já dissemos, de preparar o caminho do Senhor para Jesus passar, desafiou os fariseus, batizou pessoas aos milhares, anunciou Jesus como Salvador e falou que Jesus era maior do que ele não era digno nem de desamarrar o cadastro do sapato dele. Então Deus usou João Batista para preparar o caminho, os corações das pessoas para Jesus. Agora ele quer usar quem? Nós. Ele quer nos usar da mesma forma para que venhamos a preparar o caminho, o coração das pessoas com a pregação da palavra, entendeu? Com a pregação, com a oração e com um bom testemunho, sendo luz na terra. Nós temos feito isso? Temos que fazer mais, né? Então, amado, essa é o finalmente da lição, muito boa. Que Deus te abençoe, que você possa dar uma boa aula também. E você que é aluno, que tu possa não perder essa lição, tá bom? Deus te abençoe e não se esqueça, se não se inscreveu, nos ajuda aí, se inscreva em nosso canal, dá o seu like, tá bom? Compartilhe, não se esqueça de dar o toquinho no sininho para você receber novos vídeos, tá bom? Um abração e até a lição número 11.